Prezados irmãos, boa noite a todos. Inicialmente gostaríamos de agradecer a presença de todos, pedir aos irmãos que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Como de praxe, alguns avisos antes de darmos início aos trabalhos da casa. Lembrando do nosso risoto, então, no dia 13 de agosto, os cartões estão disponíveis aí com os trabalhadores da casa. A finalidade é que o recurso adquirido seja utilizado para a conservação aí da casa. A gente tem a obra do muro ali para fazer. Temos livros à disposição tanto para empréstimo quanto para aquisição, logo na entrada. Então, se alguém se interessar, pode procurar. E temos o Clube do Livro. Aqueles que quiserem se associar podem procurar a Gabriela, tá, para maiores informações. Então, meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. O Senhor da verdade e da clemência concedeu-nos a fonte cristalina da prece, água do amor, pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quintessência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora do além, pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito, nos caminhos translúcidos da crença. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Lúcia. Que Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos acompanhe nessa noite abençoada, para que possamos, mais uma vez, com a mensagem de Jesus, temos esses minutinhos de bênção. Hoje eu trago o tema: os tempos são chegados. Então, como se fala assim, na Gênesis, capítulo 18. A Gênesis foi um dos livros de Allan Kardec que escreveu, né? E no capítulo 18, o último capítulo, tem: os tempos são chegados. Então, vamos entender que são esses tempos chegados. Quando diz assim: os tempos marcados por Deus são chegados. Grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. E aí se tira algumas conclusões. Para aquelas pessoas que são descrentes completamente, são incrédulos, eles pensam que isso aí não tem nenhuma importância. Isso aí não quer dizer nada. Os tempos são chegados, não quer dizer nada. Para a maioria dos crentes que acreditam realmente, né, mas para a maioria, tem alguma coisa mística, né, tem alguma coisa assim sobrenatural, como se Jesus fosse descer dos céus, como se fosse acontecer múltiplas catástrofes, como se fosse acontecer alguma coisa assim muito sobrenatural também, né? E todos esses dois pontos, tanto para aqueles que dizem que não vai acontecer nada, como aqueles que dizem que vai acontecer coisas absurdas e sobrenaturais, todos esses dois pontos estão errados, porque o caminho é pelo meio, né? Sempre disse isso: o caminho é pelo meio. Essas interpretações estão erradas, são errôneas, porque é simplesmente o cumprimento das leis da natureza o que está acontecendo, né? Porque tudo é harmonia na
criação, até as coisas que a gente pensa que está completamente desordenado, não. Nós temos que lembrar que Deus está no comando. Temos um comandante, temos Deus conosco. E tudo está nas leis de Deus. Nada foge das leis de Deus. Ele está sempre com as rédeas na mão. Então, tudo acontece de acordo com as leis de Deus. Até aquilo que a gente acha que não. O nosso globo, a Terra, ele está passando por transformações. Né? Nós vemos isso. Tudo passa por transformações. Tudo está incluído na lei do progresso, inclusive a Terra. A Terra está incluída na lei do progresso. A Terra também está evoluindo, como nós também. Nós evoluímos, tudo evolui e a Terra também evolui. Está na lei do progresso. A Terra progride, ela evolui fisicamente, acontece um terremoto ali, alguma coisa ali, e as placas tectônicas vão se ajustando e vai acontecendo essas coisas que a gente sabe, mas está na lei, tem que acontecer. E moralmente também, porque quem está aqui na Terra, os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, porque nós temos espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui no globo terrestre. Tem muitos espíritos desencarnados que estão aqui trabalhando. Temos os nossos mentores, temos os espíritos que trabalham aqui conosco, que chegam antes de nós aqui, que estão ali na sala de passe, harmonizando a sala de passe. Então, não é só os seres encarnados, não. São os desencarnados também, que estão evoluindo juntamente com o globo terrestre. Por quê? A perfeição da habitação está em relação com o habitante. Para chegarmos a um mundo melhor, também temos que estar melhor. Por exemplo, quando a gente vai numa casa e a gente chega lá, uma casa toda bagunçada, aquela louça na pia, né, de um dia só, não, de 3 dias na pia, aquele banheiro, aquele chão que não é varrido há muito tempo, aquelas camas desarrumadas, aquela bagunça generalizada. Quem é o habitante ali daquela casa? Desse jeito também, né? É uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não gosta de limpeza, né? O habitante é de acordo com a casa. Quando a gente vai numa casa que é tudo limpinho, tudo arrumadinho, não tem uma louça na pia, aquele chão brilhando, não é lá em casa não, aquele chão brilhando, tudo limpo, né? Tudo arrumado. Quem é que mora ali? Uma pessoa muito organizada, muito organizada. Por quê? Porque a habitação é de acordo com o habitante, né? Então, a humanidade está progredindo também, como a Terra está progredindo. E nós concorremos com o quê para essa progressão? Bom, a humanidade, ela ajuda, sim, com o desenvolvimento das comunicações, cuidando de áreas insalubres, ajeitando, né, melhorando as regiões insalubres, fazendo a terra mais produtiva. Então, nós temos também que ajudar o nosso planeta a seguir em frente, a melhorar, e assim nós vamos também nos ajudando, porque à medida que a gente ajuda a melhorar a nossa habitação, nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência, né? E é muito importante desenvolver a inteligência. Pensa até que nós estávamos estudando sábado,
daquele tempo dos homens da caverna, né? Lá no Homo sapiens, a gente estava estudando isso, né? Daquele tempo lá que os homens andavam por aí, não tinha lugar para morar, disputavam as cavernas com os animais, comiam o que achavam, caçavam, andavam assim, né, a esmo pelo mundo. Depois eles começaram a ver que quando eles comiam alguma coisa e caía aquela sementinha assim no chão, aí eles começaram a reparar que nascia uma plantinha ali, e que aquela plantinha era igual aquele fruto que ele comeu. Então eles começaram a ver que eles podiam plantar. E aí eles começaram a fazer a sua habitação para não disputar as cavernas com os animais. E aí vai se desenvolvendo, construir objetos para poder caçar, né? Para poder, a descoberta do fogo, da roda, e assim vai. Cada período, olha como nós evoluímos. Cada degrau que a gente dá, cada degrau, os tempos são chegados. Então, os tempos já foram chegados muitas vezes. Cada evolução, cada degrau que a humanidade sobe, os tempos são chegados para melhorar aquela humanidade. Então, quando a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Como também a gente pode dizer também aquele agricultor que planta a semente, que faz a sua plantação. Quando aqueles frutos começam a crescer, a dar os frutos, os tempos são chegados para aqueles frutos. A colheita, os tempos são chegados. Então, isso é os tempos são chegados. É a cada desenvolvimento, a cada coisa que acontece nova. É inevitável essa evolução. E não tem inação, ficar parado. Aí, eu lembro de uma coisa bem pequenininha aqui, do livro Chico de Francisco. Esse livro aqui é ótimo. Na página 37 aqui, que tem assim, o mais velho, o tema, o mais velho, coisa bem pequenininha. Uma senhora que transmitia passes havia muitos anos no centro espírita, procurou o Chico e perguntou se não estava muito velha e exausta para continuar. E acrescentou: mas eu quero a opinião de Emmanuel, viu? Emmanuel, o guia do Chico. E o grande apóstolo respondeu, Emmanuel, que respondeu, falou para o Chico: Chico, diga à nossa irmã que o mais velho de todos nós é Deus e que ele ainda não se cansou. Deus continua trabalhando. Então, por que nós vamos nos cansar? Né? Vamos continuar trabalhando. Aqui no centro tem pessoas que, poxa, já podiam estar em casa muito tempo. Né? Não precisavam, de repente, não ir mais. Mas por quê? Tem que vir sim. Porque a gente está com uma dorzinha aqui, está com uma dorzinha ali, a gente tem outros exemplos aqui. Mas que vem. Por que que vem? Vem enquanto puder vir, vem. Porque sabe que o seu trabalho é útil. Que o seu trabalho faz a diferença aqui. Então vem. Porque se Deus, que é o mais velho, não se cansou, por que que nós vamos nos cansar? Né? Vamos continuar, sim, trabalhando. Né? Então, isso é um complemento necessário. Isso aí é uma coisa necessária, é como se fosse a criança, aí juvenil, depois na fase adulta. É o crescimento. E é isso que está acontecendo com a humanidade. É um crescimento natural e que está ocorrendo.
Não se trata de uma mudança de uma região, de um lugar. Agora é uma mudança global, de todo o globo. Essa é a diferença. É um movimento universal. Uma mudança radical dessa, o que acontece? Tem comoção, tem perturbação. Por isso que se diz que às vezes a gente pensa que tá tudo desorganizado, que tá uma confusão. Não tá, não. É porque esse crescimento, o crescimento faz parte. Você vê, faz de conta que a gente vai... eu só tenho uma casa. E eu quero reformar essa casa toda. Eu vou reformar a casa toda. Não é só o quarto, não é só a cozinha, não. Eu vou reformar tudo, mas eu não tenho outro lugar para morar. Eu vou reformar esta casa, mas eu vou continuar morando dentro dela. Como é que vai ser? Vai ser uma bagunça, né? Vai ser um auê. Porque a gente morando dentro da casa e reformando tudo, você imagina como é que vai ser. É por isso que nós estamos passando. Por essa reforma, por esta mudança. E às vezes a gente se sente meio... Mas a gente aguenta. Porque no final é como a casa. No final, quando a casa estiver toda reformada, toda pronta, ufa, que coisa boa. Conseguimos. E nós vamos conseguir. Com paciência, com resignação, trabalhando, estudando. De repente a gente não vê nesta encarnação, de repente a gente passa mais umas 2 ou 3 encarnações, mas vai chegando, né? Porque a gente sabe que não é só isso aqui. Então, é como a construção da casa, mas nós vamos chegar lá, tá? Então, hoje, antigamente, tinha muito cataclismo, assim, né? A Terra estava em formação. Hoje, não são as entranhas do globo, é as entranhas da humanidade que está se modificando. Então, por isso nós sentimos. Vou ler uns trechinhos aqui interessantes. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, um cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Não adianta dizer que não quer. Está acontecendo. Está acontecendo. O planeta está se modificando, nós estamos nos modificando, a humanidade está se transformando, às vezes em passos lentos, às vezes coisas que a gente já pode perceber, né? Mas cada transformação é marcada por uma crise, mas depois dessa crise tem um desenvolvimento. Depois dessa crise nós vamos ver o progresso material, o progresso moral. Então, primeiro teve, vamos pensar em Moisés, com a sua lei, né? Com as 10, eu esqueci o nome, os 10 mandamentos. Então, Moisés com os 10 mandamentos precisou dos 10 mandamentos, porque a humanidade estava muito perdida. Então, precisou aquelas leis, os 10 mandamentos. Moisés, com aquela lei forte, severa. Depois, essa foi a primeira revelação. Depois veio Jesus, com o abrandamento dessas leis. É como ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento às leis.
Eu vim explicar as leis. Veio para o abrandamento das leis. E muitas coisas que Jesus falou nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, hoje que nós estamos entendendo melhor. Hoje, naquele tempo, nem tudo se entendia, mas ele deixou a sementinha em nosso coração. E hoje, depois de tantas encarnações, é que nós estamos entendendo muitas coisas que Jesus falava, que Jesus pregava. E aí, quando chegou o tempo certo, que já estávamos muito melhor, em 1800 e tal, quem apareceu? Kardec. E aí surgiu o Espiritismo. Por quê? Já estávamos preparados para um outro patamar. E ele chegou com o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vários outros, mais outros livros, já esqueci o nome. E esse daqui, a Gênese, né? Esse aqui, Os Tempos São Chegados, é da Gênese, no último capítulo. E aqui na Gênese, no último capítulo, está escrito: os tempos são chegados. Poxa, mas ele escreveu isso aqui em 1800 e tal, e já dizia que os tempos são chegados. E estão chegando. Estão chegando. Mas era necessário que viesse Kardec naquele tempo para ele já ir preparando a humanidade para esses tempos que são chegados. E não é só o Espiritismo, né? É toda a religião, toda a doutrina que prega o amor, que faz a pessoa melhorar, é uma doutrina abençoada. Não é só o Espiritismo. Nós aqui temos o Espiritismo, mas tem pessoas que têm outras religiões, mas todas levam a Deus. Qual é a nossa finalidade no final? A angelitude. Se essa doutrina leva a Deus, leva a humanidade a seguir um caminho para o futuro melhor, é uma doutrina abençoada. Então, o Espiritismo, no nosso caso aqui, o Espiritismo, ele veio para esclarecer muitas coisas que Jesus falava naquele tempo. E com o Espiritismo a gente pode entender melhor. Inclusive com aquele livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem as parábolas de Jesus, tem as frases de Jesus, tem os ensinamentos de Jesus, com a ideia espírita, para podermos entender melhor. Por que nós entendemos melhor? Porque nas outras encarnações a gente já vinha estudando. Então nessa a gente entende muito mais fácil, porque não é a primeira vez que a gente vê isso. A gente já vem de outras encarnações entendendo essas coisas. E agora fica muito mais fácil. Então o Espiritismo nos dá uma ideia muito simples uma ideia de saber de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Que antes era muito nebuloso isso, pelo menos na minha cabeça era. E estudando o Espiritismo, de onde nós viemos? Do mundo espiritual. Para onde nós vamos? Voltaremos para o mundo espiritual. E o que nós estamos fazendo aqui? Progredindo, aprendendo, porque tem coisas que a gente só aprende aqui, é na matéria, Quando estamos lá, no mundo espiritual, nós fazemos o nosso planejamento, revemos aquelas pessoas, aqueles entes queridos que partiram antes de nós, porque nós sabemos que a morte não existe. Então eles estão lá esperando por nós. A prova disso é que quando a gente dorme, quando o nosso corpo repousa, e se a gente estiver bem sereno, tranquilo, e a gente
faz uma oração, a gente pede, de repente a gente pode visitar esses entes queridos, ou esses entes queridos vêm nos visitar quando estamos fora do nosso corpo, no sono. É uma prova incrível de que realmente eles estão perto de nós, eles estão conosco. Não existe, não existe a morte, é só a morte do corpo físico. Os nossos entes queridos continuam como nós vamos continuar. E se nós tivermos fé, esperança no amor de Deus, não fizermos nenhuma besteira, né? Porque tem pessoas que cometem um suicídio, aí é que fica difícil mesmo, aí é que vai para um lugar completamente diferente desse ente querido. Mas se a pessoa espera, sabe esperar, ela vai encontrar com o seu ente querido. É só saber esperar, porque a vida é um sopro. Nós estamos aqui, daqui a pouco nós estamos lá. É muito rápido. Daqui a pouco estamos aqui de novo, para aprender mais alguma coisa. Quantas coisas, a gente pensar bem, quantas coisas a gente já aprendeu nessa encarnação? Nada é perdido. O que a gente deixa é o corpo físico, é as coisas materiais, mas aquilo que a gente ganhou em experiência, em sabedoria, em amor, nada é perdido. Tudo isso nós levamos. Então vamos aproveitar para ler, estudar, que nós vamos conseguir muita coisa ainda. Nada é perdido. E isso dá um consolo tão grande para a gente. E por que você acha que a gente está demorando tanto? Gente, mas peraí. Ele escreveu esse livro em 1868. Ele escreveu a Gênese. A Gênese saiu em 1868. Estamos em 2025. Lá em 1868, ele colocou no livro: os tempos são chegados. Já se passaram, fiz a conta, 157 anos e ainda não chegou. Por que não chegou? Por que demora tanto? É porque nós temos que ir juntos. Nós temos que ir juntos. Ninguém é uma ilha. Nós somos elos de uma mesma corrente. Nós temos que ir juntos. Por exemplo, se eu falo assim: olha, Wagner, não precisa vir mais não, tá? Ninguém precisa vir mais não, tá? Eu vou abrir o centro, tá? Sozinha. Eu vou abrir o centro, vou varrer, tá? Se tiver alguém para atender, eu atendo. Ou se não, fico ali na porta. Quando chegou 7h30, eu venho aqui, faço a abertura, depois eu faço a palestra, depois eu faço o encerramento. Agora espera só um pouquinho que eu vou encher todos os copos d'água e depois eu chego ali e falo um por um. Pode vir que eu faço, um por um. Isso vai dar certo? Não, né? Claro que não vai dar certo. Por quê? Porque nós precisamos de todos. Nós somos elos de uma mesma corrente. Cada um aqui é muito, muito importante para essa engrenagem. Precisamos uns dos outros. E esses tempos são chegados e nós vamos chegar lá. Nós temos grupos de estudo, terça à noite e sábado à tarde. Mas não era só dizer assim: olha, gente, lê o livro tal. Não. Nós estamos aqui, vamos com o nosso livro ali e estudamos, né? Tem um grupo de terça, tem um grupo de sábado, cada um lê um trecho e a gente discute e a gente aprende junto. Olha a importância de nós aprendermos juntos. Uma coisa é você ler em casa, outra coisa é a gente estudar juntos, a gente aprende muito mais. Então nós temos que seguir juntos nessa corrente para esse mundo melhor. E quem não conseguir mesmo, aí vai para um mundo inferior, né? Vai seguir o seu caminho. Se não quiser mesmo, essa é a chance
crucial. Então, vamos, gente. Vamos seguir juntos. Não ficar para trás. Porque a gente até pode esperar um, esperar outro, mas tem uma hora que a gente não vai poder esperar mais. Porque o progresso está chegando, o mundo está se regenerando, nós vamos passar para um mundo de regeneração e não vamos poder esperar tantas pessoas. Então, eu espero poder ir. Você quer ir? Pois é, eu também. Então, vamos fazer a nossa parte nesse mundo de regeneração. Vamos chegar juntos. Para terminar, só um pedacinho aqui dizendo assim, ó. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então vamos nos dar as mãos e vamos seguir em frente para um mundo de regeneração. Boa noite. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Lúcia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Estrelas, Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.